Explica o que é equity para esse povo. Tá bom. Equity é o valor percebido da sua empresa, do seu negócio. Quanto vale o seu negócio? Isso, e você tem um percentual disso, 50%, 100%, isso é seu valor de equity. Quanto vale a sua empresa hoje? Mas mais do que isso, quanto ela pode valer amanhã. E é nisso que a gente investe, nessa projeção de crescimento do seu negócio. E o seu negócio, para receber investimento, tem que ter uma mentalidade escalável. Quer ver uma coisa, Pablo? Como é que ganha dinheiro com uma vaca? Ó, com uma vaca, você pode... Na boa, se fosse um empresário comum. Ah, tá. Não, com um Eu empresário já comum. ia dar uma... Não, calma, vamos ensinar. Olha, para ganhar dinheiro com a vaca, você precisa de colocar colocar um boi para pegar ela, né? Pois é. Esterco, Esterco, ração, procriação, bezerro. Depois você tira leite. Tira leite, vende o leite, derivado de leite, queijo, etc. Isso. Isso é nível de consciência 1. Aí que tem um grande segredo. As pessoas que estão ganhando dinheiro hoje têm um nível de consciência 2, 3, 4. Você pode perceber, todos os empresários que você se relaciona têm nível de consciência 2 em diante. Como é que ganho dinheiro? Eu ganharia dinheiro com a vaca? Eu faço o NFT da vaca. Eu vendo a produção de 5 anos a valor presente. Eu faço o Instagram da vaca. Eu tenho muitas outras maneiras de ganhar dinheiro com a vaca, só que o empresário tradicional, ele não sabe. Não sabe e talvez duvida quando alguém fala para ele. Exatamente. Só que existem muitas maneiras que são modelos de negócio diferentes. Por exemplo, modelo de negócio tradicional: comprar, vender, alugar e prestar serviço. Isso você sabe fazer. E que tal download de aplicativo? E que tal assinatura de qualquer coisa que você faça? Que tal você entender que é sobre o uso e não sobre a posse das coisas? E que tal você explodir, né? Como o Pablo te ensina, você começar a ganhar dinheiro não só com a tua força de trabalho, com a tua mão de obra de produzir algo, mas ganhar dinheiro com a produção de terceiros. Ao invés de você produzir o pão, que tal você fazer uma camada de serviço de assinatura de pão e todas as padarias dos bairros vão entregar o pão, produzir o pão e você ganha taxa de serviço sobre o pão alheio? É sobre isso, nível de consciência 2. Você tem startup que faz isso? Tem várias. Não só desse serviço, mas de vários serviços. A grande vantagem minha é que eu convivo com eles, né? Olha pra você ver, talvez vocês não prestaram atenção. Olha o que ele falou. Pareceu um devaneio, ele falou, tem várias que fazem isso com diversos produtos. Presta atenção. Você cria um aplicativo, a pessoa cadastra as panificadoras e a panificadora vira um ponto de entrega. Olha que louco. Você pede o pão chega pela panificadora mais próxima da sua casa. Exato. E o que é que ele tem? Só um site de venda de pão. E o que vale mais, a padaria ou o site de venda de pão? O site compra 1000 padarias. Claro, tem 1000 padarias. Porque a distribuição come o produto no café da manhã. Quem tem distribuição tem tudo. Tá aí a XP, que deu uma aula para os bancos. Distribuição, gente. Você tem distribuição. Você tem a atenção das pessoas. Quem tem atenção tem tudo. É a moeda mais valiosa que existe, é a atenção. E não é mais tempo, nem nada disso. É quem tem a sacada da distribuição e a atenção. E é sobre isso que essas startups fazem. Ela consegue distribuir com muito pouco recurso, ou seja, fazem mais com menos. E o que nós fazemos é investir nesse tipo de coisa. Né? São empresários, empreendedores, e a gente pode falar um pouco sobre isso, qual é a diferença do empresário para o empreendedor, mas são empresário e empreendedor que tem esse nível de consciência 2 em diante, vai até 5. E aí, até 5 que a gente conhece, por exemplo, posso complicar um pouco? A gente falou da vaca, mas será que vai ter vai ter vacaria por aí daqui para frente? Será que vão ter que matar as vacas daqui para frente? Não. Porque as vacas já tem laboratório da JBS, por exemplo, que entra uma vaca e sai 100 do outro lado. Ou seja, reprodução sem a reprodução. Sem precisar matar, carne sem precisar matar o animal, entendeu? E não é carne vegetal, não. Não tô falando de vegetal, tô falando de vegetariano, não. Tô falando de carne mesmo. E aí, cara, isso é loucura, isso é nível de consciência 3. 2024 já chega aqui no Brasil. Não, já tem laboratório. Não, tem no laboratório, mas vai ser comercializado em 2024. Então isso aí é estranho. Carne de laboratório. Eles estão arrumando um nome bonitinho, senão você não vai comprar, mas é igualzinho. É igualzinha. Então, e isso é um nível de consciência diferente, porque você ainda está pensando em como vender o ovo da galinha. Em como você fazer a galinha dar ovo e você vende o ovo da... Ah, mas eu vendo assinatura de ovo e meu ovo não quebra. Cara, isso não é mais novidade nenhuma. Isso não escala, porra. Isso é escalonável, né? Mas aí,
de quantas granjas você distribui. Então, de novo, quem tem distribuição tem tudo. Distribuição tem tudo. É o seguinte, você acha que uma pessoa que tem uma empresa tradicional, ela pode formatar o negócio dela para parecer com a startup ou seria melhor ela, uma startup, a essência dela é começar do zero ali e a pessoa manter o negócio tradicional e começaria um MVP, uma parada ali, até para depois ela ter a justificativa de abandonar o negócio dela tradicional. Uma das questões é ela entender que o negócio do site da padaria vale mais que a padaria, ela abandona a padaria, né? Isso existe, essa situação. Mas olha, uma empresa tradicional, vamos dizer uma fazenda, uma distribuidora, uma concessionária de veículo, né? Ela tem que começar a agregar essas oportunidades que essas startups fazem. Site por exemplo, aluguel de carro. Ao invés de vender o carro, ele aluga o carro, assinatura de carro. Então tem muitos serviços. Por exemplo, quando o cara vai fazer uma concessionária, vai fazer um financiamento, hoje em dia ele faz o financiamento para o Banco X. E por que não esse banco de dados ficar dentro da concessionária e eu, automaticamente, a inteligência artificial, entender pelo perfil dele qual é o banco que vai aprovar e já manda direto. Já com aprovação garantida. Sabe? Tem muita oportunidade no mundo tradicional para se fazer negócio com startup. E para cada situação tem uma startup que já existe. Então, o que o empresário pode fazer tradicional? Ele pode ir agregando esse tipo de serviço para ele entender a nova economia. Ele pode investir numa startup e botar para dentro de casa. Né? E, eventualmente, ele pode até se transformar numa startup. Quer um exemplo? Red Bull. Energético. Red Bull vende o quê? Energético. Mas se você for olhar, Red Bull é muito mais do que uma indústria de energético. Se você entrar no site redbull.com.br agora, você vai ver equipe de Fórmula 1, um time de futebol, uma plataforma de entretenimento. Eles vendem energia. Vendem energia, vendem outras coisas. É aí que tá. Quando o cara olha o negócio dele, Pablo, ele não pode mais comparar ele com outra, banana com banana. Ele não pode comparar a padaria dele com outra padaria do seu Zé. Ele precisa comparar com outras coisas para ter insights, para ter ideia, para comparar com um negócio completamente diferente do dele. Por que a Red Bull está fazendo essas outras coisas? Se a Red Bull só ganhou 5 vezes o campeonato mundial. Os caras chamavam eles de vendedor de energético. Pois é. Olha aí. Você imagina, a Ferrari vê a Red Bull ganhar 5 vezes e a Mercedes ganhar 7. Nós estamos falando de 12 títulos mundiais e a mais poderosa, que é do carro, que não transcendeu, não pegou essa transição, a Ferrari poderosa. Ou seja, não estava viciado naquilo, veio com um monte de ideia nova, veio com outras... Mas o que a Red Bull tem a ver com o carro? Fabrica energético? Não, tem a potência, tem a inteligência, tem um monte de coisa. Eles invertem o ônus também, né? Eles não usam marketing, né? Eles começam a usar... Olha isso aqui, ó. Em 2 temporadas, Max Verstappen venceu mais do que a Ferrari em 10 anos. Olha aí. Muito bem. Exatamente. Uau. Isso. Então, mas isso porque eles têm uma ideia, um nível de consciência muito diferente do potencial de escalar. Então, se você é tradicional, pensa em colocar uma camada de serviço digital dentro do seu negócio. Como é que pode ser uma camada de serviço? Você pode fazer uma camada de serviço na comercialização. Porque tecnologia, Pablo, é meio, não é fim. O cara diz, vou fazer um e-commerce e eu sou digital. Não é isso. Isso é meio. O fim é o quê? Flexibilidade. Por exemplo, estou misturando os assuntos, mas se o cara vai montar uma sapataria hoje, Pablo, ele vai competir com o Netshoes, ele tem que ser muito específico para montar sapataria. Por exemplo, eu vou montar uma sapataria para homem que calça 45, 44, 44 over. Por quê? Porque é nicho específico. Eu já sei que é meu cliente que tem essa dor. Hoje o foco não é no cliente, é do cliente, do cliente. Então, se eu sei que é a minha persona, se eu sei que é o cliente, cara, eu vou fazer algo para ele. Então, as startups, elas têm esse foco, elas desenvolvem negócios a partir de uma dor, de um problema, de uma necessidade. E isso que o empresário tem que mudar a chave. Ele não pode ficar na chave só de ganhar dinheiro, porque precisa lucro, não sei o que. É isso também, mas é muito mais do que isso. É resolver a dor do cliente, nichar o negócio dele, criar uma camada de serviço e aí fazer esse negócio ter um valuation muito maior no futuro, ter valor de importância para que esse negócio se torne essencial para a vida de quem compra. Acho que é mais ou menos isso.